Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros e nem com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Os grilhões foram despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou que os não mandasse para fora do país. Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000, e precipitou-se desse penhadeiro abaixo, dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Saiu o povo para ver o que aconteceu, e então viram Jesus, viram o endemoniado que antes tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que haviam presenciado o fato, contaram o que aconteceu ao endemoniado e sobre os porcos, e entraram e rogaram a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa e anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera. Todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-se, prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia, comprimindo, e uma certa mulher, que 12 anos sofria de uma hemorragia, e muito padeceu na mão de muitos médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem aproveitar em nada, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar a fama de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, tocou a veste, porque ela dizia: Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder dele, se virou no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou nas vestes? Os discípulos responderam: Vês que a multidão te aperta, como pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fique livre do teu mal. E o versículo 35 ainda diz: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, levanta-te. Menina, eu te mando, levanta-te.
E imediatamente, a palavra de novo aparece, né? Imediatamente, a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos admirados. Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Louvado seja o nome do Senhor. 3 milagres, 3 sinais de Jesus, o rei Jesus servindo aos homens, abençoando, tocando, libertando, curando. E nesses 3 casos nós percebemos algumas coisas muito interessantes. Os 3 se prostram diante do Senhor, os 3 correm para Ele com as suas dificuldades, com as suas enfermidades, com as suas opressões, eles correm para Jesus. E eu queria ministrar sobre o Senhor Jesus sempre vai fazer mais do que nós pedimos. Sempre Ele vai fazer mais do que nós pedimos. Efésios capítulo 3 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em primeiro lugar, nós percebemos que o endemoniado, um homem que estava totalmente despersonalizado, o que os demônios fazem é despersonalizar o nosso coração. Um homem que tinha tanto demônio que o nome que o demônio se apresentou quando Jesus pergunta é: somos legião, somos muitos. Ou seja, aquele homem não era mais dono dele mesmo, não tinha mais consciência de vontade, de desejo. Ele foi tomado por uma série de influências malignas e que levaram ele a se ferir, porque é isso que Satanás faz, se ferir, se autoflagelar. Esses demônios também levaram este homem a se desagregar. Este homem não convivia com ninguém. Isso que os demônios fazem, nos isolam, nos tornam pessoas extremamente egoístas, individualistas, solitárias. Os demônios então estavam destruindo a vida deste homem. Segundo caso, um homem, chefe da sinagoga, Jairo, que tinha em casa uma filha adolescente que estava à morte. Nós não sabemos, mas era uma doença gravíssima que já percebiam que ela estava para morrer. E esse homem corre atrás de Jesus também, se prostra e diz: impõe as mãos sobre ela, que ela precisa ser curada. E no meio da história, para atrapalhar a vida de Jairo, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, aparece uma outra mulher com uma hemorragia crônica, perdendo vida. Sangue, biblicamente, simboliza a vida constante, de tal maneira que essa mulher tinha gastado tudo, ido a todos os médicos, e poderia ter aliviado, mas a Bíblia diz que foi só piorando, não adiantou nada, gastou tudo, e essa mulher desesperada se aproxima de Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus é aquele que faz sempre mais do que nós pedimos. O endemoniado, Jesus não só expulsa o demônio, Jesus expulsa o demônio. Os demônios entram nos porcos porque eles procuram um corpo, e eles pediram ali, eles sabiam que não tinha mais jeito de ficar naquele homem, porque Jesus chegou, e eles pedem a permissão, porque Jesus é que tem toda a autoridade, e Jesus os expulsa, mas há um prejuízo ali, aqueles porcos, e a cidade fica chateada com Jesus, porque acabou de alguma maneira, Jesus era alguém imprevisível, e Jesus expulsa aquela cidade. Mas o que é mais interessante é que aquele homem se torna um missionário. Aquele endemoniado, que era alguém totalmente desequilibrado, aparece são, assentado, queria seguir a Jesus, porque ele percebeu que Jesus era o Senhor, o Messias, mas Jesus faz mais do que ele imaginava. Jesus o liberta e o torna um missionário, um pregador do Evangelho, alguém que a vida dele falava por si mesmo, e que a cidade agora ficava impactada, porque como um homem daquele jeito se tornou em alguém tão cheio da glória e da graça de Deus. Jesus faz mais do que a gente esperava. Alguns até acreditam que aquela tempestade que nós vimos ontem em Marcos 4 pode ter sido provocada até por forças malignas que sabiam que Jesus estava indo para aquela terra dos gadarenos para poder também libertar aquele homem. No segundo caso, eu vou deixar o Jairo por último, porque foi o último a receber o milagre no capítulo 5. A mulher hemorrágica. Essa mulher precisava de uma cura, e ela corre até Jesus, toca nele de maneira querendo ser invisível. Ela não queria aparecer. Ela vai no meio da multidão e toca nas vestes dele, porque ela teve esse entendimento, ela teve essa fé. Ela pensou antes: se eu tocar apenas nas vestes dele, serei curado. E ela pensou que ia passar desapercebida, mas Jesus fala: de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim.
E os discípulos olham para Jesus, penso eu, meio que até irônico, falando: Jesus, o senhor está perguntando quem tocou no senhor? Você está vendo que está todo mundo tocando? Jesus falou: não, alguém me tocou de maneira diferente, de mim saiu o poder. Amado, nós podemos tocar em Jesus de maneira diferente. Nós podemos buscar a Deus de maneira diferente. Nós podemos inclinar o coração para Deus com a maneira mais verdadeira, mais quebrantada, com mais fé. E Jesus podia ter falado assim: não, tá bom, alguém foi curado e deixa ela embora, mas não. Jesus sempre faz mais do que a gente pede. Jesus chama aquela mulher e manda ela se apresentar publicamente. Já seria uma coisa um pouco vergonhosa, porque a mulher com hemorragia não poderia encostar em ninguém. Só que em Jesus é diferente. O impuro se toca numa pessoa, ele pode até passar impureza, mas Jesus, quem é impuro e toca nele, recebe a pureza dele, recebe o perdão dele, recebe a cura dele, recebe o sangue dele. Aquela mulher tem a sua hemorragia estancada. A partir daquele momento ela parou de perder vida, pelo contrário, ela recebeu a vida abundante e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas por que Jesus chamou? Primeiro, para curá-la de qualquer tipo de medo dos homens, aquela preocupação com a sua reputação. Jesus coloca ela diante de todos, curando também não só o corpo, mas curando-a socialmente, emocionalmente, mostrando para ela que ela não precisava se envergonhar e se preocupar mais com a opinião das pessoas, que agora ela tinha a vida de Jesus nela. Mas Jesus também a chama publicamente para dar uma palavra para ela: olha, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus ensina aquela mulher que ele tinha mais para a vida dela do que apenas curá-la. Jesus ensina aquela mulher que a partir dali, ela agora se relacionaria com ele, ela andaria pela fé nele. Jesus faz questão de mostrar àquela mulher que ele não apenas curou, ele não era um mágico apenas para resolver um problema. Jesus mostra àquela mulher que ele queria andar com ela todos os dias da vida dela, por um relacionamento de fé. A tua fé te curou, a partir de agora você vai andar na minha presença por essa fé. A mesma fé que te cura é a fé que eu quero que você exerça para andar na minha presença todos os dias. Jesus não quer apenas nos curar de um mal. Quando a gente tem uma enfermidade, uma luta, um problema, uma tribulação, Jesus quer nos aproximar dele para nos tornar parte dele, filho dele, amigo dele, para andar com ele. As circunstâncias são instrumentos de Deus para nos aproximar mais dele. Mas em terceiro e último lugar, Jesus faz mais do que a gente pede. E o Jairo? Ficou para trás? Será que Jesus esqueceu dele? Jesus atrasou, irmãos. Jesus demorou. Jesus estava a caminho da casa onde a menina estava quase morrendo. E olha, por questão de prioridade, Jesus deveria ter ido primeiro na casa dessa mulher, ou desse homem, para curar essa menina, essa adolescente, por questão de prioridade. Se tem alguém aqui com uma enfermidade, tem alguém ali quase morrendo, o médico vai primeiro naquele que está quase morrendo. Mas não, Jesus faz mais do que a gente pede. Jesus não queria apenas ressuscitar a filha de Jairo. Jesus queria ensinar a Jairo e a nós a saber esperar nele, a saber confiar nele, a saber ter paciência, a saber que quando ele está aparentemente demorando, ele está no controle, ele está trabalhando, ele está agindo, ele nos ama. A demora de Deus não significa a ausência de resposta, indiferença, não significa abandono, pelo contrário, ele nos ama e quer nos ensinar a esperar. Jairo, não tenha medo, crê somente, confia. Às vezes a palavra de Deus para nós é simples e direta: apenas confie. Eu estou aqui caminhando, tive que parar, aparentemente Jesus estava perdendo tempo, mas ele não. Paciência. O Senhor quer nos ensinar a ter paciência. Talvez eu e você, diante de situações que nós estamos pensando em desistir, estamos a ponto de desistir, mas confie. Confie que o Senhor está a caminho, e Ele está ao teu lado, Ele está com você. Essa adolescente estava à beira da morte, desesperando a família, mas Jesus queria não apenas curá-la. Jesus faz sempre mais do que a gente imagina. Aquele homem que esperava uma cura, ele não teve apenas uma cura, ele viu que Jesus não apenas curava, ele é o Senhor sobre a vida e a morte, ele ressuscita os mortos. Ele nos ensina a confiar, ele nos liberta da ansiedade, nos liberta da nossa capacidade, às vezes, ou da nossa
imaginação, que nós temos a capacidade de controlar as coisas. Nós não temos capacidade de controlar nada. Ele quer nos ensinar a depender dele, a deixar ele no controle. Jesus ensina essa família a ter paciência, a confiar. A paciência é o amor que resiste às adversidades. A paciência é você não desistir e nem ceder à amargura, porque às vezes quando a demora começa a ser estendida, nós vamos ficando amargos conosco, com as pessoas, com Deus. Paciência é essa capacidade então de não desistir, não ceder à amargura. Os atrasos de Deus têm propósito. Os atrasos de Deus são instrumentos para remover a nossa arrogância, o nosso moralismo, achando que pelas nossas virtudes Deus tem que fazer, remover a nossa ansiedade. Deus muitas vezes não responde porque nós estamos muito ansiosos. Deus não responde à ansiedade, Deus responde à fé, à confiança, ao descanso. Talvez eu e você estejamos a ponto de desistir de algo, mas nós temos que aprender que nós não precisamos apressar Deus. Por que apressar Deus? Se Ele é poderoso e amoroso, se Ele me ama e Ele tem todo o poder, eu tenho que saber esperar o tempo dEle e o modo dEle, porque Ele vai fazer do jeito dEle. E como Ele ressuscita essa menina? Algo lindo, né, irmãos? Ele podia chegar lá, falar muitas palavras, simplesmente Ele segura na mão da menina. O detalhe que Marcos coloca, segura na mão, e Ele somente diz: menina, levanta-te. E as pessoas diziam: não incomode mais o Messias. Sempre vão ter pessoas tentando nos pressionar para que a gente de alguma maneira também acelere as coisas e as bênçãos de Deus na nossa vida, nos pressionar. Ué, por que Deus ainda não fez isso na tua vida? Sempre vai ter essa pressão social. Deus não quer que a gente ande pela pressão dos homens. Jesus até tira as pessoas da sala, só coloca os pais e mais 3 discípulos e segura na mão daquela menina. E Jesus falou: olha, ela não está morta, ela dorme. Por quê? Será que ela não estava morta? Ela estava morta. Mas a expressão que Jesus usa, por quê? Porque quando nós confiamos em Jesus, nós sabemos que a morte é apenas um sono, que no momento que Ele voltar, aqueles que morreram em Cristo serão simplesmente acordados para a vida eterna. Jesus segura na mão daquela menina e a acorda como um pai acordando um filho pela manhã. Filho, está na hora de levantar. Amado, não tem nada mais maravilhoso para uma criança do que saber que ela está no meio de uma multidão ou qualquer lugar, mas que está com a mão dada com o pai. Uma criança no meio de um lugar que ela desconhece, se ela de alguma maneira desligar da mão do pai, ela fica apavorada. Jesus simplesmente segura na nossa mão e diz: confia. Ele segura na nossa mão e diz: acorda. Nada mais assustador para aquelas pessoas que estavam ali de ver Jesus com poder sobre a morte. Se Jesus estivesse segurando na nossa mão, a morte não é nada mais do que um sono. Nós precisamos apenas confiar. E é interessante que Jesus termina dizendo assim: agora dei de comer. A menina já ressuscita e começa a andar. Dei de comer. Porque Jesus faz milagres na nossa vida. E nós precisamos continuar nos alimentando da presença dEle, nos alimentando dEle, para que a nossa vida seja um milagre todos os dias. Amado, que nós possamos crer, confiar e esperar que Jesus sempre vai fazer mais do que a gente pede. Esse é o nosso rei, o rei dos reis, que veio para servir. O rei que se fez servo, o servo que se fez obediente até a morte, morte de cruz. Mas Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Deus nos abençoe nessa manhã.